Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, professor de Química, e o vídeo de hoje iremos resolver a última questão da nossa lista de resoluções da prova de Medicina PUC Minas Gerais 2023, questões de Química, tá? Questão de hoje, pessoal, uma questão novamente que envolve os conhecimentos de Química Orgânica, mais especificamente sobre as propriedades físicas desses materiais, tá? Nessa questão apenas sobre temperatura de ebulição. Vamos lá. Questão de número 35. Ele quer saber o seguinte, ó. A alternativa que contém corretamente as substâncias em ordem crescente de temperatura de ebulição, tá? Temperatura de ebulição. O que é temperatura de ebulição, pessoal? É a temperatura necessária para você ebulir uma substância. Você transformar ela do líquido para o vapor, beleza? Como é que você determina isso? Nos compostos orgânicos, você tem algumas propriedades que modificam essa temperatura de ebulição. Pode ser ramificação, pode ser a função, a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Então, tudo isso influencia na temperatura de ebulição, beleza? Aqui na questão, ele está comparando apenas 3 compostos. Eu tenho um composto aqui, que ele é apenas um hidrocarboneto, que seria esse daqui, ó. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, por isso o nome hidrocarboneto. Aqui eu vou ter um álcool e aqui eu tenho um éter. Então você precisa saber um pouco sobre funções orgânicas para determinar isso, tá? Vou fazer aqui por desenho de palitinhos. Vou desenhar aqui dessa afirmativa A. Primeiro aquele álcool, que é o primeiro composto que está ali. Eu tenho dois carbonos e um OH em um desses carbonos, tá? Então, esse primeiro composto é esse daqui, ó. Um outro composto que está aqui, eu tenho apenas um hidrocarboneto com 3 carbonos. Então, esse outro composto é esse daqui, ó. Perdão. É apenas com 3 carbonos, eu coloquei 4. Apenas 3 carbonos, coloquei 4. Pronto, aqui tem 2 e agora aqui tem 3. 3 carbonos. E esse outro composto, ele é um éter. Ele é assim, ó. Aqui, ó, um oxigênio entre 2 carbonos, beleza? Para você determinar a temperatura de ebulição, existem algumas regras. Sempre que você tem um hidrocarboneto, que é apenas composto de carbono e hidrogênio, normalmente, principalmente se você estiver comparando a quantidade de carbonos próximas desses compostos, ele sempre vai ser aquele que tem a menor temperatura de ebulição, beleza? Então aqui a gente já tem o hidrocarboneto, provavelmente esse aqui vai ter a menor temperatura de ebulição. Eu vou colocar aqui por ordem crescente, tá? Vou colocar 1. Ele vai ter a nossa menor temperatura de ebulição. Agora eu preciso comparar em relação ao álcool e em relação ao éter. São duas funções orgânicas diferentes, tá? Existe uma outra regra para decidir temperatura de ebulição, que é pelas forças intermoleculares. Forças intermoleculares são as forças que tornam a molécula polar ou apolar. Quando você tem um hidrocarboneto, apenas carbono e hidrogênio, a molécula ela é apolar, beleza? Apolar, porque a eletronegatividade do carbono e hidrogênio são bem próximas. Você pode lembrar disso pela escala de eletronegatividade, que é o famoso von Clebrisky pH. Ou, se você preferir, frases: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Isso aqui é a escala de eletronegatividade. Ó. Quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo é o seu elemento químico. Veja que o hidrocarboneto é apenas carbono e hidrogênio. Ó. Carbono está aqui, hidrogênio está aqui. Então, são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio, eletronegatividade muito próximas, não forma polo. Por isso que a molécula ela é apolar. Isso a gente pode ter uma aula específica para isso, tá? Nesses outros compostos aqui, no éster e no álcool, veja que tem a presença do oxigênio. Ó. Olha onde está o oxigênio, muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e o carbono. Então, são moléculas polares. Então, moléculas polares, elas tendem a ter ponto de ebulição maior do que moléculas apolares, beleza? Além de você determinar o ponto de ebulição pela polaridade, existem ainda as forças intermoleculares. As intermoleculares de moléculas apolares são a dipolo induzido ou forças de London. Vou colocar aqui London. Induzido
tá? Induzido. E as moléculas polares, elas podem formar tanto compostos de dipolo-dipolo quanto ligação de hidrogênio. Como é que você determina isso? Se o seu elemento que está polarizando a sua molécula for um desses três caras aqui, ó, um desses três, que é o famoso FON, você pode ter aqui a formação de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Quando é que vai ser ligação de hidrogênio? Quando um desses três caras aqui estiver ligado diretamente a um hidrogênio. Veja aqui nesse caso, ó. Aqui o álcool, você tem um hidrogênio ligado diretamente a um oxigênio. Então ele forma uma ligação de hidrogênio aqui. O composto ele é formado por uma substância formada a partir de ligações de hidrogênio. Já no éter, aqui você não tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, você tem carbonos. Então aqui não forma ligação de hidrogênio. Então nesse caso aqui vai ser dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, que é uma força forte, tá? Mas não é tão forte quanto a ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio. Então, quando você compara um composto que ele é dipolo-dipolo com um composto de ligação de hidrogênio, a substância formada por ligação de hidrogênio ela tem uma interação muito mais forte. É mais difícil você romper essas moléculas para que ela vá para o estado de vapor. Por isso que elas têm maiores pontos de ebulição. Tá? E a dipolo-dipolo é uma força forte, só que não é tão forte quanto a ligação de hidrogênio, então ela tem uma temperatura de ebulição menor. Então a ordem crescente aqui vai ser o hidrocarboneto, o éter vai ser a segunda força e aqui vai ser a terceira. Tá? Então eu tenho que ter essa sequência aqui, 1, 2 e 3. Vamos procurar aqui onde é que tem hidrocarboneto no começo. Temos aqui, ó, letra C. Nenhum outro começa com hidrocarboneto, então já vai ser a letra C. Em seguida vai ser o éter e depois aqui o álcool. Tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre essas propriedades físicas, mais especificamente a temperatura de ebulição do material. Tá? Existem outras variáveis que influenciam nessa temperatura de ebulição, mas para essa questão, isso que a gente discutiu aqui foi o suficiente, beleza? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. Assim a gente encerra resoluções de questões dessa prova de Medicina 2023 da PUC Minas Gerais. Tá? Espero que vocês tenham realmente compreendido e a química ela pode ser mais fácil do que você imagina. Até a próxima, pessoal. Valeu!